Olá, queridos, graça e paz, que bom estarmos novamente juntos, nessa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós estamos no dia 342, então dê o seu like, curta, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder, nos seus grupos do WhatsApp, seus amigos, seus familiares. Aqui em Isaías 43, o título é O Único Salvador de Israel. O Senhor promete salvar o seu povo. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Essa não é só uma promessa para o povo de Israel, mas é uma promessa também para nós, que o Senhor está conosco. Aqui ele está dizendo que nós não devemos temer, porque Ele está conosco. E eu estava lendo esses versículos e me lembrei da passagem onde fala sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram colocados na fornalha porque eles se negaram a adorar a imagem que o rei Nabucodonosor havia feito. E eles foram colocados na fornalha, a história nos conta, e que o rei mandou aquecer mais ainda a fornalha. E quando eles olharam para dentro, eles viram que havia 4 homens dentro da fornalha. E o rei fica impressionado porque ele diz que ele só havia colocado 3 homens lá e que eles estavam amarrados, foram colocados amarrados lá. Mas agora eles estavam 4 homens caminhando no meio do fogo. Então a gente vê o cumprimento desta palavra. Hoje esse fogo representa nossos dias difíceis, dias maus, tribulações, lutas, dificuldades. Mas nesses momentos de dificuldade, tribulação, nós temos que continuar confiando nesta palavra que o Senhor diz que Ele está conosco, que nós não precisamos temer. Aqui no versículo 11 diz assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O Senhor é o único Senhor, é o único Deus, o único Salvador. E antes dele nenhum se formou e depois dele nenhum haverá. E Ele está conosco. Vamos agora para o livro de Ezequiel, capítulo 12. O profeta Ezequiel descreve o cativeiro do povo de Israel. O exílio é anunciado aqui nesse capítulo 12 de Ezequiel. Versículo 1 e 2 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. A ilustração do profeta aqui nesse texto mostra a condição do povo de Israel que está prestes a ser levado para o exílio como castigo pelos seus pecados. A demonstração de preparar a bagagem, como você pode ler aqui neste capítulo, e da fuga simboliza a realidade do exílio, enquanto as palavras de lamento, de desespero simbolizam a dor e o sofrimento que o povo irá enfrentar no exílio. O versículo 25 diz assim: Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que ainda estão muito longe. Eles estavam falando que as profecias ainda não haviam se cumprido e que essa profecia era para um tempo distante, não era para agora. Eles pensavam que o profeta estava falando de um futuro muito distante, mas Deus diz que vai cumprir tudo que ele falou, que as suas palavras não vai retardar, mas ele vai sim cumprir. No versículo 28 diz assim: Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então aqui Deus está afirmando que
que virá sim o juízo sobre essa nação, sobre este povo, e tudo que ele havia falado, havia alertado, que fala que eles tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir, eles tinham olhos, mas não conseguiam ver, porque eles estavam cegos espiritualmente. Deus vinha alertando através dos profetas, Deus falava através dos profetas, mas eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo, estavam achando que não era para agora, que esse juízo iria demorar, mas aqui Deus está afirmando que o juízo viria sim, e que tudo aquilo que Deus havia falado se cumpriria. No capítulo 13 de Ezequiel, é uma profecia contra os falsos profetas e as falsas profetisas. O versículo 1 diz assim, Ezequiel 13, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os 6 tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Eles estavam dizendo que o Senhor havia falado, mas o Senhor não havia falado. E Deus manda Ezequiel profetizar contra esses falsos profetas. Estavam enganando o povo com suas mentiras, com adivinhações, visões, profecias falsas. Os falsos profetas estavam falando o contrário daquilo que Deus realmente estava falando através do profeta Ezequiel, dando ao povo uma falsa esperança de que não viria o juízo. Ezequiel afirma que esses falsos profetas serão julgados e punidos por sua infidelidade e pelo mal que causaram ao povo, e principalmente porque eles estavam falando em nome de Deus o que Deus não havia falado. Vamos agora, queridos, lá para Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 32. Aqui fala a respeito da antiga vida e a nova vida em Cristo e como nós devemos viver essa nova vida em Cristo. O versículo 17 diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui Paulo está exortando a igreja de Éfeso para que eles abandonem as práticas, do velho homem, as obras da carne, as práticas da velha criatura, da velha natureza. Depois você pode ler lá em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, fala sobre as obras da carne. E aqui o apóstolo Paulo está falando para que eles abandonem essas práticas. No versículo 22 diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. No versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui ele está falando que eles deveriam se revestir. Essa palavra também é para nós. Nós devemos abandonar as práticas antigas, as práticas da velha criatura. A palavra diz que agora nós somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então agora nós devemos nos revestir do novo homem, da nova criatura, da nova vida em Cristo. Ele exorta a igreja para que a igreja viva em santidade. A partir do versículo 25 até o 32, você pode ler aí, você vai ver várias atitudes do velho homem que este povo precisava abandonar, essa igreja precisava abandonar, e nós também hoje precisamos abandonar, porque são práticas, são atitudes que entristecem o Espírito Santo, como está escrito aqui. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nascemos de novo, nós nos tornamos agora uma nova criatura. E como eu já falei, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos mais viver na prática do pecado, na prática das obras da carne, satisfazendo os desejos da nossa carne, mas agora nós devemos viver em santidade para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua família, e não esqueça, curta e compartilhe este vídeo, seja uma bênção na vida de alguém enviando essa mensagem.